Oi, gente. Aqui é a Mônica. Muito obrigada por estar no meu canal. Hoje eu vou mudar um pouquinho as características do meu vídeo e trouxe o Ricardo aqui, que é o meu assistente. Vocês já devem ter ouvido eu falar com ele está sempre atrás da câmera. Mas hoje o assunto é tão interessante que ele também trouxe um pouco, a gente discute sempre, né? Então eu resolvi trazer ele, eu acho que ele vai ser o ator principal do meu vídeo hoje. Será? Acredito. Eu acho que tem tudo a ver isso que você está falando. Quem é o autor principal? Porque esse vídeo de hoje que a gente quer falar, né, Mônica, é assim, qual que é o meu lugar, no caso assim, a mãe, o pai, qual que é o meu lugar na criação desse filho autista? Né? Porque muita gente fala do autismo na sua vida, né? Uhum. O autismo na vida da Mônica, o autismo na vida das mães, dos educadores, mas qual que é o meu lugar no sentido de o que eu vim trazer para isso e o que isso representa no sentido espiritual. Semana passada ela gravou um vídeo falando da espiritualidade. Sim, uma espiritualidade muito diferente, que não é ligada com religião, né? E aí o Ricardo falou assim, o que ele veio trazer. Esses dias eu estava pensando um negócio bem interessante sobre ele, que eu não falei com ele ainda. Eu ando muito cansada, essa batalha toda com o Pedro. Existe uma batalha física que não para nunca, né? Então eu comecei a pensar como que eu dei conta de chegar aqui. E depois que eu resolvi gravar os vídeos, que são uma coisas muito difíceis para mim, essa parte do digital, né? Eu comecei a pensar o que era o Ricardo na minha vida, né? Ele é meu motor atualmente. Chega tanto? Chega tanto. Eu tenho um carro, mas ele estava sem motor. Meu carro é muito legal até, sabe? Eu gosto desse carro, mas eu estava sem motor. Gente, Tanto revelações, assim, né? Eu já tinha pensado muitas vezes em fazer isso que eu estou fazendo. Mas depois que o Ricardo apareceu, é que eu resolvi fazer, porque eu estava sem motor. Eu tenho um outro motor na minha vida, que chama Jorge Luiz, que é o tutor do Pedro. Que assim, sem ele hoje também não dava para mim ficar cuidando do Pedro mais. Eu não dou conta fisicamente de fazer essas coisas sozinha, que eu já fiz muito. Então eu tenho 2 motores hoje, um chama Jorge Luiz, o outro chama Ricardo, e tem uma carroça enorme e tem um carro de luxo que chama Pedro Ivo. Vocês veem que assim, é uma mulher para 3 homens, é dureza, viu, gente? Nossa, mãe. Imagina. Agora, dureza. é isso, né, Mônica? Assim, ninguém faz tudo nada sozinho, né? Nada. Coisas importantes a gente tem que fazer em parcerias, né? E eu trazendo a parte técnica, mas também essa coisa de alguma visão um pouquinho diferente. Se puder contribuir, eu fico muito feliz. E hoje eu quero falar, eu acho que assim, nós dois estamos querendo trazer essa ideia, complementar ao vídeo que ela gravou semana passada a respeito da espiritualidade. Porque eu estava comentando aqui com ela a parábola dos talentos. É trazido por Jesus, não tem uma relação específica com alguma religião específica. É a parábola dos talentos. Isso traz uma mensagem para nós. Para a gente entender, Deus deixou alguma coisa para nós. O que eu vou fazer com isso? Qual que é a minha responsabilidade em relação a isso? Então eu vou contar, posso contar que é essa parábola? Pode contar, Ricardo. Que eu acho que ela diz tudo, muito mais do que a gente ficar dando lição. Pra gente ficar aqui, falando, né? Então, a parábola dos talentos, ela fala assim, basicamente, eu não vou tentar ser preciso demais, não, mas a essência é isso. Um senhor viajou e deixou com cada um dos seus servos alguns talentos, de acordo com a capacidade de cada um. Com um ele deixou 5, com o outro ele deixou 2 e com o terceiro ele deixou apenas 1. E depois de um bom tempo, quando ele retornou dessa viagem, ele foi verificar com os servos o que eles tinham feito com aqueles talentos. Com aquele primeiro que ele deixou 5, o servo chegou e falou, olha, com esses 5 que você me deixou, eu consegui mais 5. Aí ele falou, servo bom e fiel. Se você conseguiu 5, mais 5, você foi fiel no pouco, por isso lhe será confiado o muito, o grande. Depois o segundo servo falou, com aqueles 2 eu fiz mais 2. Ele falou a mesma coisa, o senhor falou com ele, servo bom e fiel. Fostes confiável no pouco, por isso lhe será confiado o muito. E o terceiro, ele falou, olha, eu tive medo do Senhor, você colhe onde não plantou, então, com isso, eu apenas enterrei o meu talento. E aí o Senhor falou com ele, servo mau, você não foi confiável, por isso, pegue esse um talento que você enterrou e entregue àquele que tem 10. E ele falou, aquele que tem, mais será dado, e aquele que menos tem, lhe será tirado até o pouco que tem. Essa mensagem dessa parábola é muito contraintuitiva, porque a gente entende, né?
que a gente quer distribuir, Sim. a gente entende a justiça, muitas vezes, como uma coisa equânime, né? Mas ele está dizendo, se você não aprender a usar os seus talentos, eu vou ter que dar para alguém que sabe usar. É mais nesse sentido. A gente tem que pegar esses dons que a gente recebe e aproveitar ao máximo. Então, por exemplo, se eu tivesse o filho da Mônica, possivelmente eu não seria um bom pai. Então tem que ter... Foi para quem sabe... Mentira, viu? Esse cara é bacana pra caramba. Não, eu tenho minhas filhas, mas elas... Eu acho que cada um com seus filhos, né? Então foi para quem realmente sabe fazer. E espero que... E se ela fizer fizer jus a isso, né? Tá fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu acho que... Como é que você vê, Mônica, essa parábola? Como é que você entende isso? Assim, na minha vida aconteceram coisas assim, parecidas com essa parábola, né? Quando o Pedro teve diagnóstico, tinha um tio que era psiquiatra, ele queria que eu internasse o Pedro. A partir dele ter interferido assim, eu comecei a pensar, o que era isso? Porque às vezes você tem um filho e começa a dar tanto trabalho físico que você não tem tempo de pensar, né? E ele me fez uma pergunta, ele falou assim, como eu falei que não ia internar, né? Que ele queria até pagar me internar. Eu falei, não vou internar não, tio. Ele falou, você se contenta com milímetros? Aí, a partir disso, eu estou sempre pensando nisso. Na verdade, os milímetros não são meus. Eu estou aqui para fazer. O Pedro veio para mim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Ele veio com todas essas dificuldades e todas as possibilidades que ele tem. Então, o que eu fizer é para ele. Ele que vai andar milímetros, quilômetros, metros. Esse negócio de adoção, internação, na minha época era mais discutido. Hoje eu percebo que como tem muito mais apoio de trabalho comunitário, coisa e tal, o povo pensa menos nisso, mas ainda acontece. A gente pensava muito em internar. Conheço muita gente, antes do Pedro, muitos autistas foram internados porque os pais realmente não davam conta. Conheço história de gente que era milionária, então contratou babá, não sei o quê, e nem veio filho. Ele estava dentro de casa, mas ele não era, a mãe e o pai nem chegavam nele. Então, essas coisas, né? Aí, na verdade, a gente tem que pensar assim, que o que a gente tem de espiritual, esses talentos, eles vêm com a espiritualidade também. A gente tem que fazer e não esperar a resposta, o sucesso, porque o sucesso não é da gente. Nesse caso aí, o sucesso é do Pedro Ivo. Né? Exatamente. E eu vejo assim, esse não esperar algo em troca tem a ver com aquela oração de São Francisco, né? É perdoar sem ser perdoado. É dar sem esperar receber, né? Não querer censurar, sempre estar aberto e assim, ir além da metade do caminho. Sim. Eu tô aqui com a Mônica, ela tá me ouvindo, eu tô ouvindo ela, é uma relação nesse momento igual, né? A gente tem a mesma capacidade de dialogar. Mas se eu fosse o autista, a Mônica teria que fazer muito mais da metade do caminho. Na verdade, eu brinco muito que assim, eu tenho um Dom Pedro Ivo primeiro e único. Ele é o rei. E eu sou a serva que carrega pedra para ele. E eu carrego muita pedra. Né? Na verdade é assim, porque ele é muito dependente. E o que ele faz com as pedras que eu carrego e entrego para ele, aí já é a parte dele. Exatamente. Porque tem uma outra parábola de Jesus também, que eu acho que é bem interessante trazer, que é uma parábola pouco falada, que é uma parábola que fala de uma semente. Tem uma que fala da semente de mostarda, que é muito famosa, tem outra que fala das sementes que caem no caminho e outras que caem no solo fértil. Não é dessas parábolas que eu estou falando, é a parábola da semente que cresce secretamente, que fala que o reino dos céus é como um homem que planta uma semente e depois ele esquece daquilo e passam os dias e noites, aquela semente cresce, vira um broto, depois vira uma hortaliça que vai dar frutos, a espiga vai ter grãos até ela ser colhida, né? E mostrando que cabe ao homem apenas plantar. O crescimento já é de outro domínio. De outro domínio, né? Exatamente. Tem a ver com isso, né? Mais uma vez com isso. Você planta ali com Pedro Ivo, mas o que vai acontecer não te cabe, né? Não me cabe. Olha, gente, por isso que esse cactuzinho está aqui na mesa. O Pedro Ivo estava numa escola que ele nem está mais, ficou pouco tempo lá, mas ele me trouxe um fiapinho desse cactus plantado num rolinho de papel higiênico, que eles fazem um toquinho, veio pequenininho assim. E estava até meio despencando. Aí eu vi aquele negócio e falei assim, gente, olha só,
se eu plantar num outro vasinho, maiorzinho um pouco, será que vai dar, né? Será que vai virar um cacto, um bonsai? Ah, vou plantar. Não custa nada. Até quem plantou foi minha faxineira. Aí plantamos, olha pra você ver que gracinha que o negócio tá. Agora eu já tô pensando até em pôr um vasinho maior, porque o padrinho do Pedro, que mora lá em Barcelona, já me falou que a flor desse cactozinho é linda. Então eu tô pensando em pôr num vasinho maior. Mas assim, na verdade, o que a gente fez? A gente plantou. Você só plantou, você nem sabia se ia dar. Mas... Eu tava imaginando até que não ia dar, porque tava no primeiro dia que a gente plantou, nos primeiros dias, né, que é quando começa a pegar, os pedacinhos iam caindo assim, ó. No fim sobrou quase que só um caulezinho, sabe? E eu pensei assim, esse não vai dar. Mas eu não arranquei. Não arrancou. Exatamente, olha pra você ver. Então, pra gente ver como é que essa coisa, assim, que eu acho que é aí que tá o cerne da questão, quando a gente fala de autista. Né? E isso pra mim é uma das coisas que eu mais aprendi com a Mônica. Que eu cheguei aqui, a gente começou a fazer esse trabalho, eu falei, gente, o que tem a ver isso aqui? Porque às vezes eu olho, assim, uma visão leiga de quem é meio distanciado do assunto, embora eu conheça um tanto de autista, mas não é minha função cuidar diretamente de nenhum autista, né? Então, às vezes eu fico assim, mas você faz um tanto de coisa, você paga um dinheirama, paga um monte de terapeuta, e aquilo não adianta nada, né, entre aspas. Né? E aí a gente vai ver o que de fato esse autista está trazendo. E muitas vezes, se a gente larga a mão do controle, de querer saber, é isso que eu penso que eu estou aprendendo. Larga a mão de querer ser o dono de saber o que eu estou ganhando com isso, o que meu filho está ganhando, o que o autista está melhorando, como se ele fosse um prédio que a gente está construindo. Ele não é um bem negócio. Assim. Ele não é assim. Né? Não é um negócio. Ele não é um negócio. Eu não estou aplicando todo dia um ativo, né? E não estou preocupada com isso. Na verdade, eu aplico. Ele é um negócio humano. Ele não é um negócio capitalista. Na verdade, eu aplico sempre. Só que como ele não é capitalista, ele é humano, o tanto que volta não me interessa. É da parte dele. Na verdade, quando eu brinco com ele, é o Dom Pedro Ivo, primeiro e único, que eu entreguei para ele a vida dele. E eu estou ajudando ele a cuidar disso aí. Isso me faz pensar, por tudo que você também conta a respeito dessa questão do mercado em torno do autismo, né? Do que se faz para vender coisas para mães, para pais. E eu vejo assim como é que às vezes, por exemplo, existem hábitos de consumo gerais na sociedade que a pessoa às vezes compra uma coisa achando que aquilo vai resolver. Por exemplo, a pessoa vai e compra um curso online de R$2.000, achando que na ilusão mesmo, aqui dá uma injeção de dopamina, que a pessoa está achando que aquilo vai resolver o problema dela. Mas atrás daquele curso de 2.000, tem uma trabalheira que ela vai ter que fazer para aplicar todos aqueles conceitos para ser uma pessoa acima da média para fazer alguma coisa acontecer. A mesma coisa, um filho. Às vezes a pessoa ela se ilude achando que se ela pagar as terapias mais caras, que se ela der a vida assim, financeira dela toda e o tempo é o que vai resolver. E muitas vezes dentro de casa, com amor, com atenção, né, você tem tudo que aquele filho precisa e sobra. Na verdade, isso aí que eu ainda tenho que gravar um vídeo falando sobre isso, assim, bem claramente. Isso aí, no caso do autismo, é o que a gente chama de indústria do autismo. Como aumentaram o número de diagnósticos exponencialmente, o pessoal começou a vender um monte de coisa para autista. Né? Então, assim, esses dias eu vi no meu Instagram, tem um pessoal vendendo um colar, que é com o coloridinho do autista, com o nome do menino. Isso aí tá bonitinho. Mas coisas assim que eu não imaginava que ia acontecer, entendeu? E não é isso aí, né? E não é isso que vai mudar. Então eu fico pensando assim, muito isso, assim, a gente tem que investir, não dá pra você não investir, você tem um filho, você tem que investir nele, inclusive o seu amor, o seu cuidado. Mas esse tanto de coisa aí também não serve pra nada não, e é igual um monte de gente, menino aí, não é só autista. A gente vê menino hoje de 3 anos que tá fazendo aula de música, aula de inglês, aula de capoeira, aula de não sei o que, e vai pra escola e tem natação. Gente, o que vai virar isso? É a verdade que quando a gente faz esses pagamentos de terapia, esses trabalhos, fazem parte da inserção social. Eu falo muito isso com o Pedro, assim, ele também tem a parte dele. Ele não veio aqui por acaso. Quando ele nasceu, os autistas eram escondidos dentro de casa, internados, quem era rico pagava internato rico. E eu botei o carrinho dele na rua. E isso é o que fiz. E a outra questão que é os pais mesmo, a própria mãe, investir nela, eu não falo investir dinheiro, eu falo assim, dela entender
que ela precisa se alinhar a essa realidade, tratar a si mesma, de como que ela vê o próprio filho. Sim. E não simplesmente só tratar o filho. A verdade é que, assim, eu já falei isso para muitas mães, né? Eu falava isso muito com meu pai. Meu pai era engenheiro calculista e ele gostava muito de porcentagem. Aí eu falei com ele, pai, falava muito isso. Eu dou importância para mim 99%. 0,9 é para o Pedro Ivo e 0,1 é para o resto do mundo. E ele falava assim, mas se você está sempre cuidando dele, está sempre atrás dele, ele falou, pai, porque eu dou 99% de importância para mim. Eu tenho que cuidar da minha vida. Uma coisa que eu fiz, assim, que eu falo muito com as mães falam, não posso trabalhar porque estou cuidando desse menino aqui, ele dá muito trabalho. Horrível isso, gente. Quando você sai para trabalhar, você conhece pessoas, você briga. Às vezes o trabalho não é bacana não, você briga lá. Isso é cuidar de você. Você ir no cabeleireiro também, tem essas partes aí, fazer unha, comprar roupa para você, investir em você também, para você dar conta. Porque assim, quando vem um filho comum, eu acho que já vem um pacote pesado. Quando vem um filho com essas dificuldades, que você vai ter que apoiar ad eterno, né? Apoiar em coisas básicas, esse tipo de filho, com um pacote muito mais pesado, necessita que você também seja muito forte. E você tem que estar forte espiritualmente, mas espiritualmente nessa coisa de ir na igreja, não, espiritualmente assim, de estar bem com você, para você poder ajudar ele. É verdade. Né? E compreender, né, compreender o que é o seu lugar para não ficar com comparações, né, com os outros filhos. Sim. Aquela coisa que eu acho que é tão comum. Eu fico examinando, será, tem pais que já têm um filho, você que fala que você foi uma dessas pessoas, né, que já tem um filho pensando assim, o que ele vai ser quando ele crescer. Sim. Eu brincava, as minhas filhas quando nasceram, né, que foram 2 gêmeas inicialmente, eu falei, eu quero que elas sejam jogadoras de tênis. Era brincadeira, tanto é que eu nunca coloquei elas em aula de tênis. Porque tênis dá muito dinheiro, né? Aí eu falava isso de brincadeira. Tênis gasta muito dinheiro, mas dá muito dinheiro também. Mas tem gente que fala isso de verdade, que quer que o filho já vai imaginando. O filho vai ser médico, o filho vai ser isso, vai ser aquilo. Isso até hoje tem, né? Muito comum, né? As pessoas dirigem. Eu conheço gente muito próxima de mim que dirige o filho que está na escola, que desempenha o normal, né, vamos dizer assim, e os pais estão dirigindo. O Ricardo falou isso aí, que eu queria que o Pedro fosse o Nureyev, né, mas assim, da primeira vista, a hora que eu vi o Pedro a primeira vez, eu falei, dançou, porque ele tinha cara de Mike Tyson, e ele até hoje tem pescoço grosso, ele é um cara forte, não combinaria, né, com balé. Não ia combinar. E aí, nessa hora, eu vejo assim, que quando a gente põe muitas vezes nos filhos o que a gente quer, e a gente é frustrado nisso, a gente vê o tanto que, na verdade, a gente tem que trabalhar nós mesmos, né? Sim. Porque essa coisa... Porque eu também trabalho com música, sou professor de música, então a gente vê muitos pais, na música isso é comum pra caramba. A pessoa leva o filho porque, no fundo, é o sonho dele, pessoal. Isso não é nem... Isso até hoje tem demais. Acontece demais, né? E que mensagem final que você quer deixar, Mônica, para as mães, né? Especialmente para as mães, em relação a usar esse talento delas, que elas receberam de mãe? Que mensagem que você quer deixar? Olha, gente, a mensagem mais importante que eu vejo, né? Não fica preocupado. Vai fazendo. Cuida de você. Cuida do seu filho na medida do possível, porque às vezes o autista eu sei que tem hora que dá vontade de jogar pela janela. Mas vai fazendo. Porque assim, tem aquela coisa do Brasil, se plantando tudo dá, né? Isso é exatamente isso. A gente vai plantando. Tudo dá. O que é tudo? A gente não sabe, a gente não é dono da verdade, nem do mundo, nem do que vai acontecer. Mas a mensagem é essa aí. Planta. Vamos plantando. Vamos plantando com o coração aberto. Com a espiritualidade iluminada. Isso aí eu acho muito interessante. Porque o que vem dessa forma de plantar é coisa boa. Vamos supor que essa plantinha aqui, em vez de ter virado um bonsaizinho, tivesse morrido. Porque era a hora. Não era a hora dela vingar. Mas ela vingou, agora eu já estou pensando mais além para ela, né? Eu já estou querendo pôr um vasinho maior, porque eu estou querendo ver a florzinha do cactus. Mas a hora, se eu fizer isso, eu vou plantar lá e deixar. Se der certo, ótimo. E a gente tem que ser, isso aí ser um pouco desprovido desse controle. A gente tem que ser desprovido, a gente tem que plantar. O que vai acontecer depois? Desapegar. Assim como o filho igual o Pedro, por exemplo,
eu tenho muito apego com ele, claro, convivo demais com ele. Mas eu tenho que entregar para ele a parte dele. O que ele vai fazer com isso tudo que eu estou fazendo? Porque eu já vi muita mãe fazendo, muito pai fazendo isso. Olha, te dei um monte de coisa, você não vale nada, não fez nada com o que eu te dei. Porque, na verdade, ele estava esperando uma resposta que era ele que queria. Então, assim, eu já investi dinheiro no Pedro para comprar uns 10 apartamentos. E ele continua sem falar, ele continua dependente, ele tem convulsão, ele me apronta. Mas, assim, eu tenho plena consciência que ele está fazendo a parte dele. Eu estou dando meu instrumento, entendeu? E ele está fazendo o que é dele. Isso aí me lembrou mais uma fala de Jesus que eu acho boa para a gente concluir aqui. Muito parecido com Jesus, é engraçado, gente? Não, mas mas é legal. Que é uma fala de Jesus bem legal, que é assim, quando aquele que quiser se apegar à vida, tomar a vida para si, a perderá. E aquele que entregar a própria vida, a ganhará. É uma coisa para ser refletida, porque o que é a minha vida, né? Será que é só tudo isso que eu estou achando que é? Né? Então é uma reflexão para a gente. Eu também trago minha contribuição aqui pra gente finalizar. A espiritualidade é com o Ricardo. Então, a gente discute muito isso, assim, porque eu tenho a minha, né? Mas eu não sou uma pessoa que mexe com religião, que lida com essas coisas. Então, e ele tem esse monte de parábola, ele sabe de Jesus pra caramba. Eu estudo, eu gosto muito desse assunto, realmente. Você gosta desse mas assunto, eu vejo que você também gosta, mas isso ficou um pouco adormecido, né, pra você. Na verdade, eu acho que, às vezes, né, você pregar, às vezes você está pregando no deserto, melhor você fazer. Então, o que eu faço com o Pedro Ives não é só para o Pedro Ives. Gente, ter botado o bloco do Pedro Ives na rua atinge um monte de outros autistas que estavam, antes da época dele, escondidos dentro de casa. Muito bom. Né? Isso aí que você falou agora foi ótimo. Agora eu já me senti doutrinado. Não adianta nada falar. Tem que fazer. Tem que fazer. Pronto, resumindo, é isso aí. A gente pode falar também que, é claro, eu não ia estar aqui agora dando um banho no Pedro Ives para vocês verem. Eu estou falando disso. A gente usa a palavra adequadamente na hora certa, né? Então aqui nós estamos conversando, a gente tem que falar. E também não ia dizer, tem uma plantinha aqui, gente. Olha a plantinha, jogava uma aguinha nela. Vocês não iam entender o que a gente está querendo falar. Essas parábolas do Ricardo são muito legais. Mas não basta só ter a parábola, você tem que fazer delas uma coisa que fertilize na sua vida. Perfeitamente. Então eu agradeço você ter estado aqui no canal. Peço para você, se você tiver gostado, que você curta, que você se inscreva no nosso canal. Se tiver comentário também para mandar para a gente, é legal, porque contribui. Agradeço. Beijo, beijo. Muito bem. Você está aprendendo direitinho, Mônica. Está falando direitinho. Isso aí. Curta, se inscreva e compartilhe. Compartilhe. Né? Compartilhe é muito importante. Vamos falar assim uma linguagem nova. Dá uma moral para nós aí. Dá uma moral para nós. Isso mesmo. Tudo de bom. Tchau, tchau.